Nós terminamos, então, na última segunda-feira, a gente estava falando sobre o conceito de sociedade presente principalmente no contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Depois, depois que a gente entende o conceito de sociedade, esse conceito de contrato social, e que vai ter essa ideia dos contratualistas, a gente entra para o conceito de Estado. Esse conceito de Estado, ele é muito claro, muito presente na obra O Leviatã, de Thomas Hobbes. Na sua obra, em O Leviatã, Hobbes diz que o Estado é como se fosse aquele monstro mítico marinho, o Leviatã. Ele está sempre lá, sempre presente, mas você não o vê. E ele só emerge quando há alguma grande agitação na superfície da sociedade. Então, Hobbes, ele tem essa ideia do Estado como essa espinha, como essa coisa importante, e ele contextualiza também o contrato do Estado como um grande aparato que vai coordenar a sociedade, que vai dar regras, que vai poder reger essa sociedade que a gente falou 2 semanas atrás. O que é essa sociedade? Esse aglomerado, esse grupo de pessoas que tem, de alguma forma, algum tipo de relação entre si. E aí o Estado serve como esse ente unificador, esse ente que organiza, que coordena e que, acima de tudo, vai exercer um certo controle. Esse Estado, ele precisa necessariamente ser, de alguma forma, representativo da sociedade. A gente tem que lembrar que, historicamente, Thomas Hobbes, Montesquieu, Rousseau, essa galera está falando do final da Idade Média, início do Iluminismo. A gente está falando ali de 1700 e alguma coisa. E eles definem essa participação do Estado muito com base no seu próprio histórico, que é a saída da monarquia. Então, você vai ouvir, principalmente em Montesquieu, o Príncipe de Maquiavel, né? Vocês vão ver sempre um sistema de governo monarquista. Mas não uma monarquia absolutista, que era o que tinha anteriormente, e sim uma monarquia constitucional, onde exista algo que seja superior ao próprio imperador. Então, a grande diferença de uma monarquia constitucional para um parlamentarismo ou para o mesmo presidencialismo estaria no fato de que não há rotatividade de poder. Você não tem eleições. Você tem aquele chefe de governo, aquele soberano, que vai atuar dentro do poder executivo, a gente vai entender um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas que ele é limitado também pela Constituição, por uma norma maior, ele não tem poderes plenos, ele não pode fazer o que dá na telha dele. Diferente do que acontecia nas monarquias absolutistas, que a gente traz aí como grandes expoentes os reis franceses, né, principalmente Luís, os 3 Luíses, 13, 14 e o 15, mas acima de tudo o 14, o rei Sol, o Estado sou eu, l'état c'est moi. E aí, nesse caso, ele tem todo o sistema de governo nas mãos dele, e ele literalmente pode fazer e desfazer o que ele quiser. A palavra do soberano é lei, acima de tudo. Já nas monarquias constitucionais, que é aquilo que é pregado já durante o Iluminismo, durante a Reforma, né, a Renascença, é uma mudança de postura, uma mudança desse poder do rei, e trabalha com um rei que está restrito e adstrito a uma legislação. É interessante, se a gente for analisar historicamente, né, que durante o reinado do terror, né, durante a Revolução Francesa, os reis, os nobres são presos, são decapitados na sua maioria, a monarquia cai, instaura-se uma república que não dura muito tempo, porque um dos principais generais de Robespierre, de Danton, dessa galera,
acaba se destacando e reassume o poder e se coroa imperador. E esse indivíduo é Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão se torna imperador de novo. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque esse imperador, ele é um imperador constitucional, ele tem uma lei, ele tem parlamento, não, que, normalmente aí tem a formação do parlamento, a gente questiona, né, a formação humana, prática. Mas existem muitas questões teóricas que dão respaldo a isso. Então, a formação teórica do parlamento daria limitações ao poder do imperador, né? E ele mesmo se autoproclama e se auto-coroa, sem a necessidade de passar por um líder religioso para tirar essa coisa mítica. A ideia dele era realmente essa, tirar o mito, tirar qualquer tipo de metafísica do poder. O poder, ele é humano, o poder, ele é como é que fala, como a gente pode falar? Ele é material, ele é terreno. E aí, só para contextualizar esse momento, né? Então, Thomas Hobbes, ele fala, né, no Estado como essa estrutura que vai gerenciar tudo, que vai organizar e que vai dar estrutura. O Estado surge com Thomas Hobbes? Não, não surgiu com Thomas Hobbes. O Estado surge a partir do momento em que há uma estrutura estatal, né? Tudo isso é Estado, a partir do momento em que há um governo, uma organização governamental. Tá? Então, isso é importante que a gente ressalte aqui. O primeiro a conceituar o Estado foi Hobbes? Também não. Existem outros livros que já falavam sobre o Estado antes de o Leviatã. Inclusive, livros gregos, filósofos gregos da Antiguidade, né? Tem a República de Platão, livros de Aristóteles, livros de Sócrates. Então, é importante a gente pensar que, assim, o que Thomas Hobbes faz? Thomas Hobbes, ele conceitua um Estado, uma ideia de Estado que perdura até hoje. Ele resgata os clássicos, ele reimagina tudo isso e ele traz para os dias atuais. Hoje, até hoje, o conceito de Estado proposto por Thomas Hobbes é o conceito de Estado que fundamenta a maioria dos governos. E aí, complementando essa, digamos assim, esse triunvirato da teoria social e política, a gente tem Montesquieu e seu livro do Espírito das Leis, no qual ele trabalha com a questão dessa divisão de poderes. O que seria a divisão de poderes? Basicamente, eles estão saindo aí do momento dos reinados absolutistas, onde todo o poder estava concentrado nas mãos de um único indivíduo, que é o rei. E aí ele postula assim, um homem só, com um poder todo centralizado, um Estado centralizado, sendo ele o único representante a dar as ordens dentro do contrato social, isso não está certo. Isso não vai funcionar. De fato, não funcionou, porque houve revoluções, guerras e tudo mais. Então ele fala assim, é necessário que haja um sistema no qual o poder do Estado, o poder público, vai estar dividido entre entes separados, para que eles, ao mesmo tempo, haja uma divisão de poderes, no sentido de dividir a carga de trabalho, então você não sobrecarrega ninguém, e, ao mesmo tempo, você cria um sistema de controle. A partir do momento em que você divide, você também estabelece uma forma de controle, onde um desses poderes não poderia se sobressair aos demais. Não poderia sair fora daquilo que é considerado correto. E essa tripartição de poderes, ela se espalha pelo mundo todo. Então, todo mundo civilizado, todas as nações onde impera o Estado democrático de direito, todos os países do mundo que são democracias,
estão embasados nessa tripartição de poderes. Existem alguns países onde há ditaduras, onde há governos totalitários, que existem os três poderes, mas não na forma como Montesquieu postulou. Porque Montesquieu postula o seguinte: esses poderes, eles têm que ser autônomos, independentes e sem controle uns sobre os outros. Sem controle, que eu falo, é sem que um mande nos outros. Eles precisam ter essa autonomia. E eles podem se unir, eles podem trabalhar no sentido de limitar o poder do outro para que o outro não se exacerba, para que o outro não saia do seu quadrado, digamos assim. Esses poderes, na obra você não vai achar exatamente com esses nomes, mas em algumas traduções você até acha, tá? Mas em algumas traduções não, as traduções mais literais você não vai achar com esses nomes. Mas são o executivo, o judiciário e o legislativo. O poder legislativo legisla, ele cria leis, né? E essas leis, essas normas, elas vão atuar no sentido de materializar, de regular e de trazer para o mundo do direito as normas de conduta da sociedade. O executivo, como o próprio nome diz, ele executa as leis, ele cumpre as leis, ele faz com que as leis funcionem e também faz a maior parte dos serviços essenciais ao bem-estar do cidadão. E o judiciário, ele é um poder um pouco diferenciado porque ele vai resolver os conflitos. Então, ele só atua aonde haja problemas. Se não houver nenhum problema, se não houver nada de errado, digamos assim, se não houver conflito, se não houver ninguém questionando mais ninguém, o judiciário vai ficar inerte, vai ficar parado. Tá? Digamos que, suponhamos que, do dia para a noite, nenhum patrão mais vá descumprir as leis trabalhistas e nenhum empregado mais vá questionar mais direitos do que tem. Todo mundo vai trabalhar certinho. O patrão vai pagar tudo que deve, tudo que o empregado tem direito, o empregado vai fazer todo o serviço do jeito certinho. Acabou o conflito. Não existe mais conflito trabalhista. A justiça trabalhista vai servir para quê? Vai ficar lá, esperando. Quando é que a justiça trabalhista é acionada? Quando tem algum problema entre patrão e empregado. E se não tem problema, eles vão lá falar o quê? Então, seu juiz, está tudo certo aqui, não tem problema nenhum, mas a gente só queria trazer para você dar uma olhada. Para quê? Agora, quando dá algum PT, quando dá alguma coisa errada, quando um deles extrapola o seu direito, aí é o momento em que se busca o judiciário, se busca a justiça do trabalho, fala, olha, aconteceu isso, isso e aquilo, tá errado, não pode ser assim, piriri pororó. Então, o judiciário, ele se torna um poder, eu estou me alongando mais nele para falar dos outros, é um poder meio que residual. Até por isso, Montesquieu nunca postulou a ideia de que ele seja representativo do povo. Não existe essa ideia, não existe esse conceito teórico, pelo menos não mais antigamente. A ideia realmente é que o Estado ele possa se regular, mas na ausência da regulação do Estado, na ausência, no conflito que surge, busque-se o judiciário. Então, o judiciário ele necessariamente não vai representar a sociedade. Ele vai representar a aplicação do direito. Nesse sentido, ele não precisaria ser um cargo eletivo. Por isso que juízes não são eleitos, pelo menos não no Brasil. Existem, acho que nos Estados Unidos, assim, eu vou ser bem honesto, não tenho muita certeza de como é que funciona o sistema judiciário americano. Eu sei algumas coisas pontuais e quando eu souber e elas forem relevantes, a gente vai colocando aqui, vai pontuando aqui, mas, em geral, a gente não sabe exatamente
como é que funciona. A gente não estuda muito isso, é completamente diferente do brasileiro. Mas o que eu queria explicar para vocês? Então, assim, o judiciário ele tem esse condão, só que mesmo assim ele tem, nos últimos anos, adquirido, principalmente em nações em desenvolvimento, onde o processo educacional ainda é abaixo do necessário, se cria uma espetacularização do direito, né? E se cria uma figura quase mítica dos integrantes do Poder Judiciário. Então, se cria esse conceito bem diferentão, digamos assim, né? Há uma autoridade, há uma que não caberia a eles, já que nada mais são do que funcionários públicos como quaisquer outros. É algo que se discute. Voltando a falar dos outros dois poderes que Montesquieu falou, um deles é o poder legislativo. O poder legislativo ele tem como função principal... não. Depois a gente vai discutir o poder judiciário ao longo da disciplina, a gente vai falando mais sobre isso. O poder legislativo ele é aquele poder, como eu disse, que cria leis, né, que avalia, mas que ele também tem como função fiscalizar a atuação do poder executivo. Gente, desculpa, eu tô meio gripado, às vezes veio para espirrar e não espirra. E aí vem esse poder legislativo, ele tem como função também a fiscalização, principalmente do executivo. É importante a gente pensar que não existe uma fiscalização do poder judiciário. Por que não existe fiscalização do judiciário? Porque o judiciário ele não pode fugir do que rege a lei. É por isso que existem várias instâncias, é por isso que a gente vai subindo com recurso, vai questionando a sociedade as decisões judiciais em outras instâncias, recorrendo a outros indivíduos, outros magistrados. Então, existem aí instâncias. Qual que é a fiscalização que se faz, que o judiciário pode fazer? O máximo, questão financeira. Né? Na verdade, o judiciário ele se autofiscaliza através de sistemas internos, né? Regidoria e tudo mais. Mas o legislativo tem como função fiscalizar a atuação do executivo. Como que você faz isso? Em regra, através de aprovações de contas, de atribuições de funções, aprovação de orçamento. Então, se todo ano, por exemplo, é necessário, vamos ver isso, necessário que seja feita uma lei orçamentária anual, em que o governo diz no que vai gastar o dinheiro, e aí é o legislativo quem discute se aquilo está certo, e se foi aplicado, e daí depois vai votar as contas para saber se está tudo certo, porque se estiver errado também pode dar problemas. E também, vendo que o judiciário, tanto o executivo quanto o judiciário, na verdade, estão se pautando por ideias que não sejam adequadas à realidade nacional, do ponto de vista teórico, imagina, eles têm a possibilidade de propor leis para limitar o poder e para alterar a autonomia que esses poderes têm. Então, eles passam a ter essa regulamentação. E aí, por fim, o poder executivo. O poder executivo é a mão na massa, é o que faz. Ele tem a obrigação de sentar, fazer e tudo, e trabalhar. É o poder que mais trabalha. Aí aqui eu não estou falando só do chefe executivo, que no caso são os presidentes, governadores e prefeitos, mas toda a equipe de governo. São eles quem dão os rumos à política, à forma de trabalho, à educação, são eles que tomam decisões. E aí é necessário que a gente tenha isso muito claramente. São esses indivíduos do executivo que propõem, executam, trabalham, fazem as coisas. São eles que têm que fazer. Curiosamente, no Brasil, houve uma pequena alteração nesse status, nessa tese montesquiana, né?
que, por sinal, voltou à voga agora, ultimamente, esse termo, né? Essa coisa voltou e não existe, tá? Se algum de vocês ouviu falar nos últimos dias, nas últimas semanas, de poder moderador, se algum de vocês ouviu falar que o exército pode atuar como poder moderador, não, isso não existe. Não existe poder moderador no Brasil hoje. O poder moderador era algo que estava previsto na Constituição Imperial de 1824 e vigorou até 1889, com 65 anos. O que era o poder moderador? Havia o judiciário, beleza, sem atribuições diferentes. Havia o legislativo, também da mesma forma, com as mesmas atribuições, ó, tem as questões práticas, mas isso não vem ao caso. E aí tinha o poder executivo. O poder executivo ele não era exercido pelo imperador. Ele era exercido por um conselho de ministros, presidido por um primeiro-ministro, esses sim, escolhidos pelo governador, pelo imperador. O imperador ia lá, escolhia um primeiro-ministro, esse primeiro-ministro montava uma equipe e apresentava ao imperador, que podia aceitar ou não, e eles que governavam, eles que faziam o executivo, eles que mandavam na parada toda. O imperador, dotado deste poder moderador, ele poderia influenciar no restante dos outros. Então, ele era um poder acima. Tanto que o poder moderador dava autoridade para dissolver o Conselho de Ministros, fechar o Congresso, algumas vezes que foram fechados, regular o judiciário, regular a imprensa. Na prática, dava poderes quase absolutistas para o imperador. Curiosamente, apesar disso, principalmente Dom Pedro II usou muito pouco desse poder moderador. Né? Apesar dele... Vou refazer, ficou meio incorreto. Apesar disso, ele usou muito pouco desse poder absoluto que ele tinha nas mãos, como poder moderador. Apesar de ter usufruído do poder moderador em diversas ocasiões. Ele fechou o Congresso um monte de vezes. Mas toda vez que ele fechou o Congresso, é porque tinha alguma pauta antidemocrática, antirrepublicana, que ele não queria. Por exemplo, um dos momentos em que ele fecha o Congresso foi quando foi proposta a lei do ventre livre, que fazia com que todos os filhos de escravos nascidos dali em diante não seriam automaticamente escravos. Até então, até a lei do ventre livre, todos os indivíduos que nasciam de escravas eram escravos, era propriedade. Tá? Não sei quem tem algum contato com fazenda aí, o conceito era mais ou menos o mesmo. Se a sua vaca cria, o bezerro é seu, ok? Só que a gente está falando de seres humanos, a gente não está falando de um boi, não está falando de um porco, a gente está falando de gente. E Dom Pedro, ele era abolicionista. Tanto que ele só não aboliu a escravidão, tem nos diários dele, ele só não aboliu a escravidão antes por questões econômicas, por pressão econômica e tal, porque ele sabia que tanto a economia brasileira quanto o governo dele iriam colapsar se, por um acaso, ele abolisse a escravidão. Ele tinha uma pretensão de que a escravidão fosse abolida de forma paulatina. Primeiro, ele acaba com o tráfico negreiro, você não podia mais traficar, trazer ninguém. Depois você faz com que todo mundo que nasceu seja livre, e aí você põe a lei do sexagenário, que essa é uma lei meio imbecil, porque nenhum escravo chegava a 60 anos, era muito raro, mas chegava a 60 anos e ganhava liberdade. Então, em algum momento, esses escravos ou iam chegar aos 60 anos ou iam morrer, e a escravidão ia acabar de uma forma mais progressiva. Essa era a ideia do Dom Pedro. Era uma ideia boa? Se a gente analisar pelo prisma de hoje, 2021, era uma ideia de merda. Né? Vamos combinar, é uma ideia ruim pra caramba. Né? As pessoas estão lá, estão sofrendo. Se a gente analisar pelo prisma de 1800 e cacetada, era uma ideia que talvez tivesse os seus méritos. Eu precisava era um pouco mais de eficácia, né? Apesar da Lei Eusébio de Queiroz ter proibido o tráfico negreiro, no Brasil, muitos navios ainda aportavam com escravos vindos da África. Apesar da Lei do ventre livre que todo mundo nascesse
livre, o que você vai fazer com essas crianças? Essas crianças precisam estar devidamente acompanhadas da mãe, né? E aí? Qual é a situação? Como é que fica? Então, acabava sendo uma lei que, na prática, teve problemas. Algumas leis que, na prática, tiveram alguns problemas. Mas, pelo menos, era uma ideia. Enfim, só para a gente... Onde é que eu estava? Ah, tá. Poder moderador. Então, o poder moderador, ele era essa faculdade que o imperador brasileiro tinha de discutir, de fechar congresso, de impor, de inclusive vetar coisas que eram aprovadas pelo seu Conselho de Ministros. Então, se o Conselho de Ministros aprovasse uma coisa que ele fosse contrário, ele podia dizer não vai ser o que era e pronto. Mas a verdade é que Dom Pedro mesmo deixava o governo dele muito nas mãos do ministro, Dom Pedro II. Dom Pedro I não. O primeiro era bastante controlador. Ele era muito cioso de tudo. Na verdade, é interessante a gente analisar, né? Uma curiosidade absolutamente inútil, né? Sem nenhuma vinculação com a nossa disciplina, mas é legal. Havia um problema sério para todos os visitantes do Paço Real brasileiro, que era a alimentação. Porque Dom Pedro I, ele era muito enérgico, ele andava muito, então ele comia muito rápido. O pessoal sabe que ele comia igual comer de peão, você bota o prato e vai comendo, não fala nada, né? E então ele comia muito rápido. Por conta disso, porque ele já queria estar para outro lugar, ele queria ir para lá e queria ir para cá e ver. Ele comia muito, mas ele comia muito rápido também. E ele era muito simples, ele gostava de arroz, feijão e carne, um bife, carne de porco, alguma coisa do gênero. Estava lendo, acho que anteontem, uma história até que ele chegou numa fazenda, estava vindo a comitiva, só que ele era muito ansioso, ele chegou na frente, entrou pelos fundos, pela cozinha da fazenda, e pediu para a cozinheira uma comida. Aí eu viro para ele e falo assim, então, moço, eu posso dar uma comida aqui, uma coisa simples, arroz, feijão, farinha, uma carne e cachaça, porque eu estou fazendo um banquete aqui para o imperador. Aí, dali a pouco, o dono da fazenda chega na cozinha, porque estava um estardalhaço, uma gargalhada, um riso. Ele não dá de cara com o imperador sentado no meio da cozinha, tomando cachaça e batendo papo com os cozinheiros. Era esse tipo de coisa, né? E já Dom Pedro II, ele era um pouco mais requintado, ele não era tão... Ele era mais introspectivo, mas ele comia muito rápido. Ele tinha esse hábito, ele comia muito rápido. E nos dois casos, a etiqueta dizia que o imperador acabou a comida para todo mundo também. Não dá para você ficar comendo depois que o imperador terminar. Ele terminou, todo mundo parou de comer. Resultado, a galera ia comer com o imperador, os dois imperadores, passava fome. Porque não conseguia comer, conversava, batia um papo, nem os dois conversavam as refeições. Eles comiam, e acabou. E daí a pouco ele estava com fome, porque não tinha nem... Ele terminava o jantar inteiro e o pessoal devolvia prato intocado, porque não tinha tempo de comer o prato. Então, mas, como eu disse, uma curiosidade absolutamente... E Dom Pedro I era muito cioso das suas atribuições. Dom Pedro II relegava mais ao Conselho de Ministros. E esse era o poder moderador, que a Constituição inspirou-se em Montesquieu, mas fez esse adendo. Detalhe que a Constituição Imperial é a que mais perdurou no Brasil. Ela durou 65 anos, se não estiver enganado. A nossa Constituição atual é a segunda que durou mais tempo, se não estiver enganado, ela já está com 33 anos. Já vai, quer dizer, está, não, vai fazer 33 agora em outubro, mês que vem. E após o golpe republicano, com as constituições republicanas, o poder moderador foi extinto. Não existe poder moderador mais no Brasil. Então, se você ouviu de alguém dizendo que o exército é poder moderador e que o poder moderador vai utilizar as suas prerrogativas, essa conversa fiada de quem não entende nada de tripartição de poderes ou de estrutura constitucional brasileira, tá? Isso é de gente desinformada. A verdade é, não existe poder moderador no Brasil. Bom. Oi, Genivaldo, pode falar.
Professor, mas então quem que manda no Exército, na verdade? É o Executivo? Teoricamente, tá? Não, teoricamente não, está na Constituição, o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Só que as Forças Armadas, elas são limitadas à sua utilização. A única possibilidade, a única, que o governo federal, o presidente, tem poder para dar ordens nas Forças Armadas sem passar pelo legislativo é em caso de ataque externo contra o Brasil. Então, sei lá, a Argentina resolveu atacar o Brasil. O presidente não precisa passar pelo Congresso e por tudo para determinar que o Exército tome providências para proteger a fronteira. Okay? Para proteção. E aí, por quê? Porque uma situação de urgência, uma situação que você não pode perder muito tempo. Feito isso, se não houver a cessação do ataque, é necessária a decretação de estado de sítio, estado de emergência ou estado de guerra. As três precisam passar pelo Congresso. Tá? Não existe possibilidade do Congresso não ser consultado. Então, não existe estado de sítio, nem estado de guerra, nem estado de emergência, sem que seja declarado pelo Congresso. E não pode haver movimentações brasileiras de forças armadas, das tropas brasileiras, fora do território nacional, em posição de ataque, ou dentro do território nacional, em posição de interferência, de intervenção, sem que haja obrigatoriamente manifestação do Congresso Nacional. Então, quando o Exército fez intervenção no estado do Rio de Janeiro, foi aprovado pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, numa sessão conjunta. Eles votaram todos. Então, não tem o que discutir. Quando o Bolsonaro vira, né, numa entrevista nas lives, que ele fala meu exército não existe. Ô, professor. Exército é brasileiro. Oi. Boa noite, você me permite uma parte. Aquela vez que houve agora, o ano passado, na pandemia lá, que a cidade de Aparecida ficou... Por causa que a renda deles lá, a maioria da cidade é questão de vendas de artigos religiosos. E eles ficou assim, necessitado questão de alimentação, o presidente determinou lá para as Forças Armadas ajudar a levar a alimentação para a cidade, né? Sim, mas aí é questão de logística. A questão de logística, ele também tem essa autonomia. Eu falo em questões de uso das Forças Armadas na sua função típica, né, que é de guerra. Porque, na verdade, não tem muito... Quando a gente pensa em Forças Armadas, a sua função é guerra, né? É batalha, é luta. E você pode fazer movimentação de insumos, como aconteceu durante toda a pandemia, não só nesse caso de alimentação, mas de transporte de vacina, transporte de oxigênio, transporte de materiais para montagem de hospitais de campanha. Isso é tudo logística. Isso é tudo uma questão administrativa. Na verdade, você não está usando as Forças Armadas na sua função mais típica. Você está usando as Forças Armadas como se fosse um departamento de transportes. E aí isso é administrativo. O que tem que acontecer? Eles não podem, por exemplo, num caso desse, vamos dizer que vamos levar comida para Aparecida, né? Eles não podem, por exemplo, impor um estado de sítio à cidade, controlar todo mundo e distribuir de uma forma impositiva, sem que haja uma autorização do Congresso, uma autorização legislativa. Então, assim, se de repente virar o pessoal atacar o caminhão, eles o máximo que podem fazer é se defenderem. Os soldados não poderiam nem mesmo defender os bandimentos, tá? Se eles fizessem isso, eles estariam incorrendo em crime, porque eles estão agindo dentro da sua função típica, que é de batalha, sem autorização, sem previsão legislativa. Professor, mas no caso, então, ele não é uma instituição autônoma, né? Ele precisa ser requisitado por algum dos poderes, né, para poder ele atuar, né? Não é algum dos poderes. Ele atua sob a tutela, sobre o comando do presidente da República, com autorização e com limites do legislativo. Assim, o legislativo vai dizer até onde ele pode ir. Mas quem comanda como fazer isso é o exército, é o presidente. Então, ele, vou atacar, resolvi que vou atacar a Argentina. Beleza. Então, vamos declarar guerra à Argentina? Vai ao Congresso.
O Congresso vai dizer como que vai declarar, qual é o objetivo dessa guerra, quanto de dinheiro que você pode fazer, quanto de tropa você pode mobilizar. Vamos mobilizar, então, 30% da nossa tropa e vamos gastar 20% do orçamento para reconquistar, sei lá, a província do Prata. Ótimo, beleza. Como que vai ser utilizado, né, esses 30% de recursos humanos, de efetivo, e o 20% do orçamento? Isso é por conta do presidente da República. A parte logística, a parte operacional é do presidente da República, é quem manda. Então, agora, a parte de autorização e limites, isso depende do Congresso Nacional. Certo? Tranquilo. Por que a gente está avaliando sempre essa questão do conceito de sociedade? Porque a gente tem que entender a sociedade e o Estado. Porque eu falei, e eu vou falar durante todo o semestre, meu computador travou aqui a apresentação do slide, mas já sai, porque o direito, ele é essencialmente o espelho da sociedade. Quando é que surge o direito? Quando é que se fundamenta o direito? O direito, ele tem a sua origem quando a gente tem o início do ser humano se aglomerando. O início do processo de sedentarização do homem. Então, o ser humano, ele vai vivendo, o ser humano pré-histórico, eu falo, ele vai vivendo sozinho, isolado, né, primitivamente. Ele é um coletor, ele é um caçador individual, ele é individualista, mas aí ele começa a perceber, em algum momento da história pré-histórica, né, que você ficar sozinho, você ficar sem apoio, você ficar sem quase que uma retaguarda, começa a gerar alguns problemas. Você começa a gerar deficiências. E ele começa a perceber que andar em grupos, andar em bandos, andar em coletivo, começa a ser interessante. A partir daí, o ser humano começa a caçar presas maiores, porque agora você tem várias pessoas. Em vez de caçar um coelho, você pode caçar um mamute. Você tem 20, 30 pessoas para fazer isso. Você pode descansar, porque enquanto você está dormindo, existe gente acordada para manter o fogo aceso e para afastar as feras. Aí eles começam a perceber que é possível não mais só caçar, mas também começam a fazer criações, plantações, começam a perceber que ficar estável num mesmo lugar pode ser também bastante interessante, e é a partir desse processo de sedentarização que surgem as primeiras sociedades. Tá? Gerando as primeiras sociedades, automaticamente geram normas de conduta. Vão gerar regras no qual os indivíduos vão estar inseridos. Então, aquele indivíduo sabe que aquele pedaço de coxa de mamute é para ser comido no final de semana. Enquanto que a presa não é para mexer nela, que eles vão fazer uma armadilha. Sei lá, estou chutando, não tenho ideia do que acontecer. Então, qualquer um que fosse lá e durante a semana comesse a coxa do mamute, ia levar um cacete. Ele estaria descumprindo essas regras sociais. A partir do momento em que existem essas regras sociais, existe direito. O direito, ele é criado a partir do momento em que se estabelecem regras de convivência. Então, e aqui eu estou falando em direito, não em leis. Só um pouquinho, pessoal. Então, a partir do momento em que existe o direito, em que o direito começa a ser trabalhado, você começa a ter essa regulamentação.
Óbvio que o homem primitivo, as primeiras civilizações não vão pensar em direito, eles não têm nenhumas regras muito fixas. À medida que as civilizações vão evoluindo, e elas vão, principalmente, existe o processo de dominação, de aglutinação, e daí automaticamente existe esse processo de formação de lideranças, existe, então, a formação do direito enquanto um processo vertical, que é imposto de cima para baixo, dos mais altos graus para os menos importantes, digamos assim. E nesse processo, cria-se, então, essa figura, né, de um Estado. A partir do momento em que você tem essa concepção de Estado, e a gente está falando já de Thomas Hobbes, né, e do Estado moderno, e principalmente do Estado democrático, você, então, percebe que é o direito quem dá autoridade para o poder público organizar a estrutura social. Então, o poder público ele vai se criar e se fundar a partir dessa, digamos assim, dessa autorização que a sociedade dá mediante o direito, mediante as regras de convivência e, acima de tudo, mediante o Estado democrático de direito, né, a força do direito e não o direito da força. Então, você vai ter essa autoridade, sim, essa possibilidade. E nos Estados democráticos modernos, essa, digamos assim, essa procuração para trabalhar em nome da sociedade vem através do sufrágio, do voto. Tá? Esse é bom os meus slides. Então, basicamente isso aí, né? Os slides estou falando que a gente já falou, né? Só eu tenho uma frase que eu passei, mas que é bem interessante. O direito busca restabelecer a harmonia social, interferindo diretamente nas condutas humanas, quando limites à atuação do homem, seja através da imposição de obrigações, seja através de punições. Então, o direito é quem vai dar essa regra, digamos assim, essa estrutura. E o direito, ele pode ser manifestado, pode ser entendido em diversas acepções, em diversas interpretações. Ele pode ser o direito como Estado, ele pode ser o direito como ciência. Mas a mais comum que a gente faz essa analogia é com a lei. E, curiosamente, lei e direito são conceitos ligeiramente distintos. Eles não são tão parecidos quanto a gente pensa. O direito, ele vem do latim, né, do verbo dirigere, que significa dirigir, ordenar e endireitar, que é reto, que é direito. Então, é conforme a razão, a justiça, a equidade, conforme aquilo que é certo. E é importante a gente ressaltar aqui que há uma analogia nas línguas latinas de direito com retidão. Logo, o direito também serve aquilo que é a direita. E aí existe o esquerdo, o canhoto. Na Idade Média, inclusive, o canhoto quem era canhoto era considerado o demônio. Temos canhoto na turma? Eles seriam Meu Deus, sou canhota, professor. Viu? Lembra aquela coisa que todo mundo fala, eu queria voltar no tempo da Idade Média. Quem é canhoto não pode? Não, gente. Tá fria. Pode falar, Genivaldo. Ô, professor, falando essa parte de direita e esquerda aí, eu tô vendo que parece que você tá falando de política, né? Assim, eu queria saber, assim, do seu ponto de vista, assim, do que é a definição dentro da política esquerda e direita, assim. Tá, vamos lá. Na verdade, eu não estava falando disso, né? Não tinha chegado nesse ponto da política, né? Mas é também uma acepção. Né? Eu tinha falado realmente do termo, né? Do canhoto, do esquerdo. Né? Mas é importante a gente pensar o seguinte, a concepção atual
do que é direita e esquerda, ela está muito em desacordo com o que de fato é direita e esquerda, historicamente falando, tá? Esquerda não é comunista. Tá? A esquerda não é socialista, comunista, não é vermelho, não é nada disso. Na verdade, o conceito de direita e esquerda dentro do espectro político, ele é anterior a Karl Marx, ele é anterior ao Manifesto do Partido Comunista, muito anterior. Ele surge justamente durante a Revolução Francesa, com a divisão do parlamento francês em girondinos e jacobinos. Eu não vou me lembrar quem é quem nessa conversa, mas sei que um deles se sentava à direita do parlamento e era formado basicamente por nobres que queriam manter o poder da nobreza. E o outro se sentava à esquerda do parlamento e era composto por burgueses. Essa galera que hoje se acha, se fala de direita, de centro-direita, essa galera aí que compõe essa classe média, que tem uma caminhonete, que é um microempresário e que se acha o capitalista, tá? Essa galera é quem, na verdade, é a esquerda. Tá? Essa turma aí de profissionais liberais, advogados, médicos, todo mundo hoje, eu sou de direita, historicamente eles são de esquerda. E a esquerda, historicamente, ela queria uma participação maior do povo na política. Simples assim. É a divisão de poder, é a divisão de capital, é a possibilidade da abertura comercial. Né? Enquanto que a direita, ela traz um conceito de nobreza, de hierarquia, de hereditariedade do poder. Então, a Revolução Russa, a Revolução Francesa é uma revolução de caráter esquerdista. Liberté, igualité, fraternité, isso é caráter esquerdista. Aí, muitos anos depois, tá? 100 anos depois, praticamente, não, sei, dá 30, 70 e poucos anos depois, vem Karl Marx, e aí ele propõe, Marx e Engels, eles propõem uma reanálise, e daí, no caso, é econômico, não é político, né? As concepções políticas, elas são secundárias, ele está falando muito da economia, e ele propõe o comunismo. Então, as pessoas têm uma mania de colocar numa reta e 2 pontos, né, e espalhar dentro dessa reta. Na verdade, seria uma base meio que triangular, né, onde você tem essa base. Você tem direita, esquerda e comunismo. Na linha, né, num gráfico, a gente pode, no máximo, colocar o comunismo à extrema esquerda, enquanto que a extrema direita seria a volta de um poder imperial, a volta de uma coisa absolutista, uma coisa que, infelizmente, é o que a gente tem visto nos últimos tempos. Né? Os exemplos que a gente pode citar muito claramente é o próprio Bolsonaro e o Trump, em que eles assumem uma posição de autocracia, né, e de autoridade suprema quanto ao Estado, né, numa linha bem extrema-direita. Eu vi um vídeo essa semana passada de um cara, um youtuber, que eu não gosto muito dele, não. Ele é meio besta, mas esse vídeo me chamou a atenção. É bem interessante, do Felipe Castanhari. Eu vou achar ele depois e vou mandar para vocês no grupo. Em que ele questiona isso, né? Questiona principalmente a questão da distribuição e da tributação de renda no Brasil. Vocês sabiam que se você tem 10 milhões de reais, você tem, aquele que tem 10 milhões, ele é pobre, na verdade ele é relativamente pobre, por incrível que pareça, 97% da população brasileira, ela tem um patrimônio avaliado a menos de R$500 milhão. 97% da população brasileira. Perdão, 50 mil reais. Desses 3%, tá? Existe mais uma galera que seria aí na faixa de 40%, se não enganado, tem até R$500 milhão, tem entre 50 mil e 500 mil reais. O Silvio Santos, que é considerado um cara muito rico, ele está no patamar de R$1 bilhão
Só que quando você coloca, ele faz um gráfico em que ele coloca é aqui assim, o brasileiro médio, 57%, assim. Aí bem aqui assim tem o Silvio Santos, e aí ele coloca o Eduardo Saverin, que é o sócio o brasileiro que ajudou a fundar o Facebook, que é o cara mais rico do Brasil hoje, que ele tem 400 bilhões. Então, ele está bem aqui em cima. Saiu da tela mesmo, porque é bem longe. Então, o Silvio Santos, com 1,5 bilhão, ele está mais perto da gente, tá? Que é óbvio que é. Da gente, eu falo, não sei se tem alguém aqui com mais de R$500 milhão, né? Ou se está todo mundo na faixa dos 97%, abaixo de R$500 milhão de patrimônio. E eu sei que eu estou, porque na verdade eu não tenho nada, porque tudo que eu tenho está ainda do banco inicial. Então ele está mais perto da gente do que do Saverin. E é interessante pensar isso. E daí a tributação, quando a gente fala em tributar os super ricos, quando se discute a tributação das grandes fortunas, é desses 3%. Aqui tem um patrimônio acima de R$500 milhão. É tributar o Silvio Santos, que tem 1,5 bilhão. É tributar o Eduardo Saverin, que tem 300 bilhões. Porque hoje a gente chega aí, o imposto menos injusto que tem é justamente o imposto de renda. Mas ele é extremamente injusto, porque se você ganha até R$1.000 e poucos reais, você isenta, até 2.000, aí se você ganha acima de 5.000 e pouco, você paga um teto, que é 27,5%. No meu caso, por exemplo, eu ganho bruto, né, entre o salário de professor e o salário de analista judiciário, mais de 5.000 e pouco reais, bruto. 5.700, que é a faixa. Eu pago 27,5%. O juiz que ganha 30 mil por mês também paga 27,5%, né, e por aí vai. Só que o cara que é dono de um banco, por exemplo, que não ganha salário, mas ele ganha lucros e dividendos, eles não ganham nada, eles não pagam nada. E eles ganham bilhões todo ano de lucros e dividendos. Então, o que é você pergunta da esquerda? Então, vamos falar da esquerda. A esquerda é justamente uma participação maior, uma distribuição de renda melhor, historicamente falando, tá? Não falando de agora, não. Falando historicamente, a esquerda procura divisão de renda, divisão de participação social na sociedade. E eles entendiam muito mais esse conceito de que o burguês, né? Na verdade, a gente está falando da burguesia nesse tempo, que é o dono da padaria, o dono do mercado, o profissional liberal, o médico, o advogado, o juiz, né? São burgueses, não são ricos. Esse pessoal não é rico. Se você tem que trabalhar todo dia, você não é rico. Se você não pode parar de trabalhar, nem você, nem seus pais, nem seu cônjuge, quem banca suas contas, se ele parar de trabalhar hoje, você vive o resto da sua vida no mesmo padrão de vida que você tem, se você vive, você é rico. Tá? Você é rico. Se você parou de trabalhar em algum momento futuro, você vai passar fome, tá? Ou você vai ter que reduzir muito o seu padrão de vida, você não é rico. Você é pobre. E aí, na Revolução Francesa, essa galera entendia essa lógica. E a gente perdeu esse entendimento. Eles sabiam, eles não eram ricos, eles não eram nobres, eles não estavam nas altas classes. E eles eram de esquerda e buscavam. Mas ninguém ali era comunista. Nem se existia o comunismo até então. Então, a esquerda é uma participação, busca, historicamente falando, a divisão de renda, né, uma participação, um Estado que respeite o indivíduo menos favorecido. E aí os burgueses, eles também buscavam melhoras nas qualidades de vida da plebe, propriamente dita, daquela galera. Porque eles eram bonzinhos? Não. Não é porque eles eram bonzinhos, não é porque eles eram pessoas bacanas. É simplesmente porque era essa galera quem consumia os produtos que eles faziam. Então, sem consumidor, né, isso é uma coisa básica de mercado, se você não tem quem compre, seu negócio vai à falência. Eles não é que assim,
são todos bonzinhos, são o Bill Gates da Revolução Francesa. Não. Eles estavam interessados em manter o negócio dele próspero. Só que se a população pobre, se o camponês, ele não pode comprar pão, ele não pode comprar o seu vinho, o fabricante de vinho vai à falência. Então, essa é a concepção de direita e de esquerda. E eu não sei se essa é a intenção do Genivaldo, mas eu sou de esquerda. Gostaria muito que fosse possível implantar o comunismo. Mas o comunismo jamais será implantado. Quer dizer, jamais não. Quem sabe daqui uns... sem ser sarcástico, daqui uns 200 ou 300 anos, quando a evolução humana atingir um patamar muito grande, talvez seja possível a gente pensar em algo semelhante ao comunismo. Do jeito que é o ser humano hoje, não vai dar certo. Não vai dar certo porque a gente quer ter mais do que o outro. A gente quer conforto, a gente quer ganhar. Então, o comunismo não vai dar certo. Nunca deu certo. Tá? Qualquer discurso comunista que tenha, é um país comunista, porque não sei o que, isso é conversa. Tá? É para enganar o indivíduo que está lá, para ele achar que ele está numa condição, que ele está na ditadura do proletariado, que ele tem poder. Mentira, tá? Cuba nunca foi comunista, a União Soviética nunca foi comunista. Foram ditaduras que se utilizavam de um discurso comunista para manter o poder. Alguém falou? Oi, sou eu, Daniel. Deixa eu só te fazer uma pergunta, então. Já que o senhor está nesse assunto aí de comunismo, não sei o quê, deixa eu perguntar para o senhor, se o senhor sabe como, então, funciona o sistema da China, que até hoje é um negócio que eu não entendo. Eu tento entender e me perco. Se o senhor pode me dar uma explicação, então, por favor? Então, assim, eu vou falar o que eu sei. Eles são extremamente fechados, só não são mais fechados do que a Coreia do Norte, então a gente não sabe exatamente como tudo funciona, tá? O sistema chinês é uma ditadura, tá? Ele é controlado pelo Partido Comunista, então não há possibilidade de democracia. Há um controle rígido do Estado sobre tudo, sobre absolutamente tudo. Mas até onde eu sei, o que difere o sistema chinês de um sistema de comunismo propriamente dito é que existe uma parte... você recebe dinheiro. O comunismo, isso é importante deixar claro, no comunismo clássico, comunismo postulado por Marx, não existe dinheiro, não existe conceito de dinheiro, existe uma referência monetária, mas nem isso. Por quê? Porque é tudo baseado naquilo que você precisa, naquilo que você tem necessidade, e não um conceito monetário. Então, se a gente for buscar lá em Marx e Engels e trazer isso para a aplicação de hoje em dia, se você é uma pessoa solteira e que mora, sei lá, a 2 quadras do seu serviço, o Estado vai te dar uma bicicleta. Se você é solteiro e mora longe do serviço, o Estado vai te dar uma moto. Se você tem família para carregar, o Estado vai te dar um carro. Se você mora na zona rural, ele vai te dar uma caminhonete. Porque é o que você precisa. Tá? Não interessa se você quer. E aí, não importa quanto você trabalhe, né? Na verdade, o trabalho ele é baseado muito mais no conceito de você estar no conceito contributivo. Você não trabalha para ter as coisas, você vai ter as coisas. Você trabalha para contribuir com a sociedade, com sua nação, com o seu povo. Essa ideia é marxista e é por isso que nunca vai dar certo. Tá? Todo mundo trabalha. Se fosse só para ajudar os outros, metade do povo não estava trabalhando e outra metade estava fazendo corpo mole. A verdade é que você trabalha mais para ter mais dinheiro, para ter mais conforto. Por isso que o socialismo verdadeiro, o marxismo, nunca vai dar certo. O comunismo. Na China, aparentemente, até onde eu sei, aí eu posso estar muito enganado, porque eu também nunca fui para estudar muito a fundo, mas até onde eu sei, eles ganham dinheiro, só que eles têm limites do que comprar, eles não podem gastar ao bel prazer. Então, ele é obrigado a, com esse dinheiro, comprar comida, comprar tal coisa, comprar coisas que são fornecidas pelo Estado. Então, há um controle, certo, do Estado
rígido, que vai desde o que você pode usar, vestir, comer, consumir, ver na internet, até a controle de natalidade. As pessoas são mandadas para a prisão porque tiveram mais filhos do que permitido pelo Partido Comunista, pelo governo. E não, a rotatividade de poder, por isso é uma ditadura. Então, digamos assim, ela é E aí, obviamente, vai sobrar algum dinheiro para você gastar com algumas coisas, alguns consumos que você pode fazer, né? Então, assim, você não é obrigado a comprar tudo, gastar todo o seu dinheiro, mas você tem limite do que você pode ter. Então, você não pode ir lá, você vai comprar um tênis, por exemplo, ele vai olhar e vai falar assim, não, você já comprou um tênis mês passado, você não precisa de outro tênis, compra outra coisa. Né? Eu vou lá e compro arroz. Você comprou 2 quilos mês passado, 2 quilos, o ano inteiro você está comprando 2 quilos, agora você comprou 4. Por que você quer comprar 4 quilos de arroz? Não, ou você vai comprar só 2 e tá bom, ou eles vão, se você insistir em ter os 4, eles vão investigar por que são 4, você tem que dar uma justificativa. Mas se você quiser não comprar o arroz, você pode não comprar o arroz. E aí são esses os preceitos. Esse mais ou menos seria a China, até onde eu sei, tá? Mas voltando aqui, em que a gente deu uma voltinha, tem que fazer o comentário do direito e do destro, e do... tanto né, só para a gente completar a questão, o destro, né, vem de destreza, ou seja, destro é quem tem habilidade. E o canhoto, de novo, ele está relegado a uma posição de inferioridade. Tanto que quando você usa os dois lados, né, você não tem um lado dominante, você é chamado de ambidestro. E não de ambicanhoto ou múltiplo, não. É ambidestro. Você é destro dos dois lados. Então, não era bom ser canhoto na Idade Média. Por outro lado, né, a lei, ela vem do latim lex, que tem sua origem no legere, que é escrever. Então, a lei é uma regra escrita. O direito, ele é um conceito abstrato. Do direito, desse contexto, conceito abstrato que está pairando aqui sobre a sociedade, que é baseado nas normas de sociedade, é que você vai pensar as representações, as normas, as leis. Essas leis, elas todas têm que estar presas aqui, tem que estar vinculadas a esse direito, esse conceito abstrato. Ela não pode ser totalmente contrária, sob pena de não ter validade, de não ter legitimidade para trabalhar. Então, o conceito, ele é preso aqui em cima. E aí, nessa ideia de você ter a lei passa a ser, então, a uma lei escrita. Lembrando que aqui eu estou falando de lei dentro do chamado direito positivo, né, do direito positivado, que é em lei escrita. Não se aplica esse conceito a common law, que seria a lei comum, o direito consuetudinário, onde não há leis, ou há muito poucas leis. E aí a lei ainda tem esse sentido, mas ela não é aplicada da mesma forma. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre essa diferença? Já o dia, meu. Só um pouquinho para o próximo slide. Mas, já adiantando o tema, não. Então, o direito, enquanto lei, né, o direito, ele é, para a gente finalizar o conceito de lei, a lei é a materialização desse direito. O direito é um conceito, a lei ela vai se aplicar ao caso concreto. Ainda assim, a lei ela é abstrata. A lei ela não vai prever, ela não vai se regir por fatos, mas pela expectativa, pela perspectiva de existirem fatos naquele sentido. É por isso que a lei não diz, se a Ana Clara matar a Luana, ela vai ter uma pena de 12 anos. Não. A lei diz, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Então, se a Ana Clara mata a Luana, ela vai ser inclusa nesse contexto. Então, o juiz vai pegar aquilo que é o conceito geral
né, aquilo que é o abstrato, foi abstratamente pensado, e vai aplicar ao fato concreto. Então, para a gente entender o que a gente pode tirar dessa relação, existe a sociedade, né? Existe a gente fala agora, a sociedade, as suas normas de conduta, as normas de conduta vão dar origem ao direito, o direito vai dar origem à lei, e a lei vai ser aplicada, no caso, em concreto. Okay? E aí, a lei ela vai ser traduzida no chamado direito positivado. O que é direito positivado? Hans Kelsen, na sua teoria pura do direito, um doutrinador, um estudioso do direito, ele disse o seguinte: não existe direito sem lei. Então, o direito ele seria não só uma materialização desse conceito social, mas também, e acima de tudo, a fonte primária do direito. Então, esse direito positivo, ele iria trabalhar nesse sentido de ter uma lei escrita, tá? Que seria o quê? A lei positiva. Qual é o problema da lei, da crítica ao direito positivado? A primeira crítica que a gente faz é com relação à common law. Quer dizer, determinados países, como a Inglaterra, por exemplo, não tem lei nenhuma. Nenhuma lei. Os Estados Unidos têm algumas leis. Mas a maior parte do direito vai ser fundada nas relações sociais cotidianas. Então, a lei, ela é limitadora. Nessa análise, ela vai ser limitadora. Ela desprezaria o conceito de common law que existe e está por aí. Segunda questão, a gente fala sobre a estrutura positivada do direito, é uma necessidade eterna de adequação, e aí acaba sendo muito lenta essa adequação da sociedade, dessa legislação. A gente demora muito para adequar, a gente demora muito porque ela precisa passar por todo o processo legislativo. E esse processo legislativo, muitas vezes, demora, ele é lento, ele depende de interesses financeiros, ele depende de interesses políticos, que às vezes travam. A common law acaba sendo mais rápida, mais célere, porque você não precisa passar pelo Congresso. Vocês lembram um caso que aconteceu recentemente, não, já tem uns 3 anos, daquele cara que num ônibus se masturbou e ejaculou em cima de uma moça, de uma passageira? Aquilo é nojento, aquilo é ridículo, foi extremamente constrangedor para a mulher, mas não está previsto em lei. Na época não estava previsto em lei. Tentaram incluir ele numa série de tipos penais diferentes, acabou que não deu em nada, né? E acabou virando não é um crime, é uma contravenção de atentado ao pudor, que na verdade não remetia ao constrangimento que a mulher sofreu, mas sim ao fato de ele estar se masturbando em público. Ele está mostrando os seus órgãos genitais em público. Foi uma solução que ninguém gostou. Só que, por ser direito positivo, o Brasil, nada do que não é previsto legalmente vai ser crime. Para ser crime tem que ser tipificado, tem que ser colocado lá. Só depois desse caso é que houve uma repercussão social, e nessa repercussão social o pessoal acabou, digamos assim, criando uma lei, né? Foi criada mais uma lei. Por outro lado, essas são as críticas ao direito positivo. Por outro lado, o direito positivo, ele dá segurança. Né? Porque a sociedade, ela conhece os limites do Estado. O Estado, ele deixa de ter um controle autoritário porque ele é limitado pelas leis. Imagina, se já limitado por leis, ele nem sempre cumpre essa limitação, né? Muitas vezes ele acaba se exacerbando, não só o Estado, mas os seus entes, seus representantes. Imagina se não houvesse essa lei. Qual o limite que nós teríamos? O Estado tem uma coisa chamada poder de polícia.
O poder de polícia que não é a polícia em si, o PM, a polícia é o poder de autoridade sobre o Estado, uma autoridade que foi legitimada pela gente, né? E tem a concepção de que o interesse coletivo está sempre sobre o interesse individual, né? E aí, mas qual é o limite para a intervenção do Estado? Em que momento em que a intervenção estatal se transforma em ditadura? É o risco da common law, é onde tem uma melhora na segurança jurídica. Ok? E aí, só para a gente finalizar, uma frase de autoria minha mesmo, sem querer me gabar. O que é o estudo do direito? O estudo do direito é essa análise eterna, essa discussão eterna sobre as regras de conduta e como elas vão se materializar. E aí, o estudo do direito é, antes de mais nada, né, o direito é, antes de mais nada, um organismo vivo, tão variável e múltiplo quanto a própria sociedade que lhe dá origem. Pessoal, encerramos por hoje nossa humilde contribuição. Antes da gente encerrar a nossa aula propriamente dita, eu só queria tirar uma dúvida com vocês. Vocês querem, a partir da semana que vem, começar a aula a partir das 7h30? Ou a gente pode manter às 7 horas mesmo? Às vezes tem alguém que chega, está cansado, chega do serviço, tem que quer tomar um banho, quer jantar alguma coisa e prefere 7h30. Eu fiz isso no semestre passado, o pessoal gostou da ideia de 7h30. Mas se vocês preferirem... pessoal, Jefferson, mas muito obrigado pelo elogio. 7h15, a opção do Jefferson tá... Ficou meio termo, né, professor? Fica nem para um nem para outro. 7h15, então, porque a gente também não termina muito tarde. Vamos bater o martelo? Quinta-feira que vem? Quinta-feira, olha. Terça-feira que vem? 7h15? Ou fale agora ou case para sempre. Sim, 7h15, que daí quem chega do serviço dá tempo de organizar. Sim, tomar um banho, comer alguma coisa. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. E nos vemos próxima terça-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Tchau, professor. Boa noite, professor. Professor, boa noite.